Então, a minha saudação a todos. Estamos aqui hoje, então, a nossa live da segunda-feira. É o dia que a gente vai estar, então, fazendo um regar do culto mundial, deu ontem à noite, né? Culto mundial do dia 28 de setembro, que falou sobre consagração. Então, o tema hoje vai ser consagração, que é um tema bastante importante, né? E vamos ver, então, como se processa a consagração, né? Como se processa. E eu digo que o Senhor trouxe bastante revelação nessa mensagem, né, do culto mundial. Vamos estar compartilhando, então, e vamos começar, então, fazendo uma leitura, primeiro de Josué 1:8. Josué 1:8. Amém? Saudar meu Marcos, Deus abençoe, meu irmão. Vamos ler aqui, então, Josué 1:8, que fala assim: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Vamos ler também 1 Tessalonicenses 5:23. Agora é o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses 5:23. Que fala assim: o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Convidar então a Nora a fazer a oração inicial, depois vamos estar ouvindo um cântico e depois vamos assistir então o vídeo de hoje. Amém? Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, te convidamos agora, ó Senhor Jesus, entra agora, Senhor, dentro do nosso coração, Senhor, vem estar liberando agora o teu Santo Espírito, Senhor, para estar nos limpando, nos lavando, Senhor, com a água pura e genuína da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, que possamos nesse momento, Senhor, estar sendo agora, Senhor, transformados, Senhor, pela tua palavra. Queremos, Senhor Jesus, ouvir, Senhor Jesus, a tua palavra, ouvir, Senhor, os louvores, Senhor, e receber o Espírito e a vida que estão contidos em cada um, Senhor, em nome de Jesus. Queremos não somente receber a tua palavra, Senhor Jesus, como conhecimento, mas queremos que ela venha produzir vida em cada um de nós, Senhor, em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos pela tua misericórdia, pela tua graça. Completa a tua obra em nossas vidas. Amém, graças a Deus. Amém, então louvamos ao Senhor. Contra os meus aguilhões, duro é recalcitrares contra os meus aguilhões. O Senhor, aniquilarei com todas as tuas vontades, todos os teus desejos, teus planos, porque somente o meu prevalecerá. Mas para seguir ao Senhor
tenho que depender do que é natural, das coisas materiais, e seguir a unção interior. Mas para seguir ao Senhor, não tenho que depender do que é natural, das coisas materiais, e seguir a unção interior, porque o Senhor quer me levar a ser zero e depender somente do teu Espírito. Eu disse mais para seguir ao Senhor, não tenho que depender do que é natural, das coisas materiais, e seguir a unção interior, porque o Senhor quer me levar a ser zero e depender somente do teu Espírito, somente do teu Espírito, Senhor, somente do teu Espírito. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Quero convidar os irmãos a abrirem, por gentileza, suas Bíblias e vamos ver esse versículo, orando ele. E vamos tentar aqui extrair que tipo de processo que Paulo está falando e que neste exato momento que estamos no reino de Deus, essas maravilhas da operação do Espírito juntamente com a palavra e com a nosso coração, nesse momento está havendo, porque estamos examinando a palavra, o Senhor está semeando em nossos corações uma palavra viva que vai gerar um efeito magnífico para todos nós. Então vamos orar e prestar muita atenção do que Paulo fala neste momento, porque Paulo, cheio do Espírito Santo, escreveu essas palavras inspiradas por Deus. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Amém. Este versículo fala de algo importante e que nós precisamos descortinar o mistério que está por trás dessas palavras. Duas coisas importantes estão aqui, que nós temos que dar um enfoque todo especial. Primeiro, a questão de Paulo sofrer dores de parto. Então ele sofria para que outros crescessem. E ele passava por desconforto para que outros crescessem. Porque
ele não aproveitava o mundo, não desfrutava dos manjares do mundo, e isso estando à nossa disposição, diante da nossa vista, e quando nós renunciamos a esse tipo de desfrute, nós sofremos. Porque são coisas que a minha alma, minha carne gosta. Então esse negar o mundo e não permitir que o mundo venha me engolir, e que eu seja associado a esse mundo, isso me gera um sofrimento para me sair, para me repugnar essas coisas. Porque todo o meu ser natural adora o desfrute das coisas do mundo. Então Paulo sofria porque não podia, de maneira alguma, ir para o mundo, desfrutar das coisas naturais. Quem não vai para o mundo, vai para a igreja, vai para a palavra, vai para as reuniões, vai para a meditação, vai para a oração, vai para a consagração. A sua vida fica extremamente restrita à vontade de Deus, para o uso de Deus exclusivamente. Mas veja bem, não é só ter a graça do Senhor para ficar sem o mundo e seus prazeres. Nós precisamos de muito mais para ser um ministro, para que venhamos a proporcionar um crescimento de vida nos irmãos. Veja, nós, como pessoas naturais, temos um desejo, temos uma vontade, temos pensamentos, temos pareceres, temos ideias, temos maneiras, temos métodos, hábitos, costumes. Tudo isso, temos família, temos afetos, relacionamentos, tudo isso que faz parte da vontade do homem natural precisou ser negado para que o apóstolo Paulo fosse um servo de Jesus. Então ele negou o mundo e negou o ego dele. E quem é chamado por Jesus para o reino de Deus e não entende, e não percebe, e não faz com que sua vida entre nesse parâmetro que Paulo nos dá exemplo, como servo perfeito de Jesus, como vai fazer com que haja fluência do Espírito? Como que a vida vai fluir? Como que o Espírito vai se manifestar através dele? Como nós vamos conseguir edificar os irmãos se não há uma consagração antecipada para que Deus opere a mortificação do velho homem em nós primeiro? Para que o elemento natural não tenha mais como fluir através das nossas vidas, mas o Espírito possa fluir através de um vaso que está quebrado, que está submisso, que está cheio de temor de Deus. Então aí sim, o fluir do Senhor vai ser perfeito. E aí, aquele que ministra é muito edificado, porque experimenta a riqueza da graça de Deus. Aqueles que ouvem toda a manifestação do Espírito através daquele servo, eles recebem uma palavra ungida do Espírito, que lhes proporciona um crescimento de vida maravilhoso. Amém? Maravilhoso. Então, um dos itens importantes desse versículo é a renúncia do mundo e do ego. Pessoa que se negou para o uso exclusivo de Deus. Ele sofre, ele sente privações naturais enormes. Amém? Então esse é um aspecto daquilo que Paulo está falando de tão profundo e importante nesse versículo. Segundo ponto. Ele diz que Cristo precisa ser formado em nós. Isso quer dizer que Deus chama povo para o reino e coloca ministros, mestres, pastores, evangelistas, profetas,
apóstolos. Na igreja tem essas pessoas que exercem o ministério com esse perfil. Nós sabemos que os 5 ministérios de Deus, como os 9 dons, foram dados pelo Espírito, os dons que opera. Quando é um ministério, o próprio Cristo opera através dos irmãos. Mas nem todos têm ministério na casa de Deus. Mas os que têm ministério são chamados para assessorar a edificação que Jesus está fazendo. Lá, o próprio Paulo, lá em Coríntios, capítulo 1, capítulo 3, ele diz: eu semeio, outros regam, mas o crescimento, essa palavra é muito importante, crescimento, a gente analisar, vem somente de Deus. Ou seja, se alguém vai crescer em vida, é Deus que está dando aquele crescimento. Não é o pregador, porque o pregador é apenas um servo pelo qual a verdade de Deus está chegando àquela vida, com pureza, com genuinidade. Apenas isso, eles não têm mérito nenhum na edificação, porque eles são assessores, servos de Jesus. São vasos, irmãos. Eles não são o que devem receber a glória, os elogios. Porque se Deus neutraliza o elemento natural do ministro para fluir para a congregação, isto é obra maravilhosa, poderosa do Espírito de Deus. Não é mérito humano. A única coisa que aquela pessoa vai receber é o exaltar que o Deus vai lhe proporcionar. Lá em Tiago 4,10 está escrito: humilhai-vos perante o Senhor, Deus, e a seu tempo, Ele te exaltará. Lembra dessa palavra? Então, o mérito, o reconhecimento, a paga, a bênção, não vem da congregação para você. Nem pode, porque isso vai gerar divisão no corpo. Então, se eu desempenhar o meu ministério inadequadamente, almejando colher, manipulando a minha maneira de ser e de falar, e usando da minha mente natural, calculando e persuadindo o povo a me adorar na igreja, isso é um grande pecado. Isso é uma grande afronta contra o Deus vivo. Nenhum pregador pode fazer isso. Porque isso é maléfico aos interesses da edificação que Cristo tem. Portanto, eu nunca devo me utilizar da palavra, da verdade, dos dons, do ministério, das habilidades que Deus me deu para roubar a glória de Deus. Não posso fazer isso, porque os irmãos não vão crescer através do meu ministério. Nós precisamos entender isso. E quando o Espírito revela aqui, através de Paulo, que Cristo precisa ser formado em nós, isso não é uma reforma do velho homem, isso não é um melhoramento do velho homem, isso não é um aperfeiçoamento do velho homem, isso não é uma reforma interna, isto é o nascimento, o crescimento e a maturidade de um outro ser espiritual chamado novo homem. Que nada tem a ver com o velho, nem na sua origem, nem no seu percurso, não tem ligação nenhuma, porque o velho já foi crucificado no Calvário. Como é que Deus crucificou o velho homem e agora vai arrumar o velho homem? Vai edificar o velho homem? Então, eu não vou edificar o que Deus já destruiu. Eu não sou rebelde a esse ponto, porque eu já entendi a verdade e que meu ego tem que ser mortificado. Eu creio que você deve fazer o mesmo.
Você tem que aceitar a verdade de Deus para que Cristo cresça dentro de você, porque Deus colocou um Cristo dentro de você, que precisa se expandir, precisa ser formado, precisa tomar conta do santuário para se exteriorizar através de você, para que você fique no propósito que Deus tem com o homem. E Deus não está falando aqui de utilizar as coisas velhas e crucificadas para edificar a igreja. Ele está falando que vai usar as coisas novas, que é o Cristo que está dentro de nós. Que vai, por acaso, você que tem esta cabeça no topo do teu corpo, certo? Você tem a cabeça, que comanda todo o teu corpo dali para baixo. Por que a cabeça está aqui em cima? Porque ela manda no corpo. Não é assim? A cabeça manda no corpo. Então, nós não somos cabeça no corpo de Cristo. Eu não sou a cabeça nem você. E nunca seremos. Como é que queremos mandar, fazer coisas independentes da autoridade de Deus na igreja? Você já viu uma perna determinar que a cabeça recline? Isso não existe, mas a cabeça ordena que a perna caminhe para, repouse o corpo. A cabeça determina tudo. Nós somos apenas vasos, membros do corpo de Cristo, que temos que colaborar com o Espírito no processo de crescimento do Cristo dentro de nós. Então, se alguma coisa virtuosa, maravilhosa fluir através de mim, glórias para Cristo que está sendo formado dentro de mim. Foi Ele que fluiu. Agora, não eu ter sede, desejo, vontade de receber os aplausos que são direcionados e de direito de Jesus Cristo. Pense sobre isso. Porque quando um homem está sob o efeito entorpecente da vida da alma, ele está cheio de rejeição, de carência íntima, ele não consegue viver sem a atenção do mundo e do povo. Ele vai roubar a glória de Deus. Porque ele faz a reunião, depois ele gosta de ver os comentários da reunião. Ah, mas tu foi magnífico no púlpito. Deus te usou, curou fulano, libertou este. Eu senti isso, senti aquilo. Quando tu ora, meu corpo estremece. E eu, no passado, na ignorância, na minha inexperiência inicial do ministério, eu ficava bem faceiro, bem contente com aquilo. Que ignorância! Isso é só para os pequeninos que não conhecem a verdade. Mas homens que já têm 10 anos na igreja, 15 anos, 8 anos, 5 anos, ainda estão sob este efeito entorpecente, maligno do velho homem, de roubo de glória e de carências, que já deveriam estar mortas para que o novo homem estivesse no comando do santuário. Cristo tem que ser formado em nós para sairmos dessa fase de bebê e de jovem na igreja, que quase muitos estão nesta fase. Vamos crescer, porque não falta comida para uma nutrição perfeita. Agora, se você deixou de acessar a verdade, você vai regredir dia após dia. E daqui a pouco a escuridão te cerca. Amém? Vamos sair disso. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amém, irmão. Saudar então o irmão Zé Marcondes, que entrou, né? E a irmã Elizabeth. Sejam bem-vindos, irmãos. Boa noite, irmão, irmã, para todos aí. Boa Boa noite. noite, paz Paz do do Senhor. Senhor. Paz, irmã. Amém, amém. Mesmo. Amém. Então, hoje, retornando aqui, então, a nossa live da segunda-feira, vamos estar fazendo hoje, então, regando o tema consagração, né? Um tema muito importante para nós, que foi o tema também do culto mundial de ontem, no domingo, né? Então, consagração, como se processa, né? Como se processa a consagração? Que nós precisamos, né, sofrer esse processo para sermos restaurados, né, para nossa alma ser levada, então, à obediência de Cristo, né? Mas tudo começa com a salvação, que acontece no Espírito.
Vamos ver aqui uma passagem que mostra como acontece isso, é Romanos 10, 9 e 10, né? Então, a obra de Deus começa, então, no nosso espírito. A obra de recriação. Então, lá no espírito, nós somos vivificados, nós estamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, Romanos 10, 9 e 10. Que diz assim: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor. Olha aqui, então tudo começa a confessar Jesus como Senhor, como Salvador. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, né? Então a salvação começa por aceitar Jesus como Senhor, como Salvador. O 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Então, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós recebemos a salvação, ou a recriação, né? Nós ganhamos um novo espírito, o Espírito de Deus se mescla com o nosso espírito, e então, nós, a partir dali, então, ganhamos a chamada salvação judicial, somos livres, então, da condenação eterna, né? Recebemos salvação. Mas a gente sabe que tem vamos ver mais um versículo, só para mostrar o que acontece ali, João 16, 8. João 16, 8. Então, quando eu aceito Jesus, acontece o que está escrito aqui em João 16, 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Então, quem é que convence aqui? Quem é que convence do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo, né? Vamos ver o 9 também. Do pecado, porque não crê em mim. Jesus falando. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, né? Então, toda a obra começa, então, o Espírito. Quem convence é o Espírito Santo, né? E a partir daí nós nos tornamos, então, filhos de Deus, recebemos filiação, perdão e vida eterna, né? Mas, então, salvação judicial é o primeiro passo, mas a salvação tem que prosseguir, né? Então, o segundo passo aqui do processo de salvação, vamos ver em Filipenses 2,12. Filipenses 2,12, né? Eu já sou filho de Deus, fui perdoado, né? Amém? Fui recriado. Mas então, o que diz aqui? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, né? A salvação tem que sofrer um processo de desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, né? Então aí começa, na verdade, o processo de consagração, né? Ou o processo de santificação. Eu estou sendo separado do velho homem, das coisas velhas, né? E eu estou indo, então, para me tornando cada vez mais junto a Deus, me consagrando a Ele, né? O processo de consagração. Vamos ver aqui também 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20, que aqui aconteceu algo muito importante, né? Quando eu recebi a salvação. O que diz aqui? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, esses dois versículos são muito importantes a gente entender aqui, né? Então, nós nos tornamos santuário do Espírito Santo, né? E não somos mais de nós mesmos. Então, o que acontece? Nós somos comprados por Deus através do sangue de Jesus. Nós temos um dono, que é Jesus Cristo. É o nosso Senhor. Ele nos salvou, né? Então, é importante a gente ter essa realidade. Só que o nosso dono é amoroso. Ele não nos obriga, né? Ele nos dá o livre-arbítrio. Mas nós somos dele. A hora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu sou de Jesus Cristo, né? Então, antes eu estava
perdido nos meus pecados, né, e delitos, e o meu Senhor não era Jesus. Então dá para imaginar quem era o Senhor, né, irmãos? Misericórdia, né? Mas nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Então ali o versículo fala assim: agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, né? Amém? Então começou o processo de salvação orgânica, que a gente chama, né? Ou seja, a nossa alma está sendo resgatada do domínio da carne, onde está as trevas, e vamos para o domínio da luz, domínio do Espírito, domínio de Deus. E para isso é importante, então, foi falado ali no vídeo, né? Sobre alimentação, é importante, então, a primeira coisa, João 8,32. João 8,32. Que é um versículo bastante conhecido por nós, mas que mostra algo que é importante a gente ter cada vez mais revelação. Então diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então nós temos que conhecer a verdade é Cristo, nós somos libertos por Cristo, amém? Então à medida que eu estou meditando na palavra, estou me alimentando da palavra, eu estou conhecendo a verdade, a minha mente está sendo renovada. Isso é muito importante, né? Para o processo, então, de salvação orgânica. Um conselho de Deus que aparece lá em Josué 1,8. Vamos ver Josué 1,8 também, né, que aqui mostra a importância da alimentação. E foi falado, então, muito sobre como é que acontece esse processo. Então, que o se alimentar é muito importante. Então, aqui Deus falou a Josué: não cesse de falar deste livro da lei. Então, antes, medita nele dia e noite. Então, a importância que tem de eu estudar a palavra, de eu conhecer a palavra, né? Meditar dia e noite. Para que tenhas cuidado de fazer. Segundo ponto, não basta conhecer, tem que colocar em prática. É a prática que vai me trazer experiências com Deus, né? Então, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quanto nele está escrito. Eu tenho que buscar agora, então, estar em obediência a Deus, em obediência a Cristo, né? Tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e será bem sucedido, né? Então vou ser abençoado se eu realmente meditar na palavra, essa palavra fazer parte do meu dia a dia, tem que ser algo prático, experiencial, né? Amém? Então vem o quê? Vem prosperidade, né? Vem eu sou bem sucedido, é o que fala ali, né? Então a importância que tem alimentação, né? A importância que tem eu ler a palavra de Deus, eu estar estudando a palavra, mas não só para conhecer, mas para praticar e para ter experiências com ela, né? E tudo é uma obra do Espírito. Vamos ver aqui então, vamos ver aqui agora Gálatas 5, 16 e 17. Gálatas 5, 16 e 17, que fala assim: digo, porém, andai no Espírito, né? Então, quando eu venho para Deus, eu tenho que começar a andar no Espírito. Meu espírito lá foi recriado, né? Eu passei por um processo de recriação, eu nasci de novo. Então, eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que ser dirigido pelo Espírito. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Amém? Na carne está a natureza velha, caída. É o velho homem. E eu estava acostumado a obedecer à carne. Então, eu tenho que agora sair desse domínio, né? E ir para o domínio do Espírito. Isso aí, tudo isso envolve o quê? Processo de consagração, né? Eu vou me livrando das concupiscências da carne, as coisas do velho homem. Isso é um processo, né? Vai acontecendo aos poucos, mas esse processo tem que ser contínuo, né? Não pode parar, não posso regredir, por isso que é importante meditar na palavra, né? Tá conhecendo a palavra de Deus, tá buscando Deus e, acima de tudo, praticando a palavra, né? O versículo 17 mostra que tem uma batalha aqui, né? Uma batalha espiritual, ó. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, que é a batalha espiritual que acontece dentro de nós, né? Do lado da carne, velho homem, está disputando a nossa mente, a nossa vontade, influi nas emoções, tudo influi, né? A carne, então, está militando, está lutando para continuar com o domínio de nós, né? O domínio da nossa alma. Mas o Espírito também está lutando, né? Ele já me recriou, ele já
Por Jesus eu já fui comprado com o sangue dele. Eu já tenho um dono. Então o Espírito quer me trazer para ele, né? Amém? E os dois são opostos entre si. Então, a carne sempre vai militar, vai batalhar para que eu não faça o que porventura seja o meu querer, né? Que o meu querer que deve ser o querer de Deus, né? Vamos ver aqui agora, a gente leu no começo, 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos ver aqui. Então, eu falei no início que esse processo começa no espírito. Então, nós temos o corpo, uma alma e o espírito. Então, o processo começou lá no espírito. Então, o que diz aqui? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Então, a obra de santificação tem que ser nas 3 partes. E olha o que aparece aqui, né? A primeira parte que aparece aqui é o espírito, né? Então, a obra de Deus começou onde? No espírito. Eu fui vivificado ali, né? Eu recebi o processo de recriação, recebi um novo espírito. O Espírito de Deus se mesclou comigo, né? Mas ele quer o quê? A santificação tem que continuar operando agora na alma, mente, vontade e emoções, e chegar até no corpo, né? O corpo, a gente sabe que nós vamos ganhar um novo corpo glorificado, né? Mas agora o que Deus trabalha, então, nossa alma. E é importante aqui, que foi colocado também no culto mundial, as 3 faculdades, então, do espírito, que é consciência, intuição e comunhão. Amém? Então, é importante a gente ver assim, a consciência, que a nossa consciência, a hora que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, eu criei, eu fui batizado, né? A minha consciência é avivada. Amém? Eu estou me alimentando da palavra, estou meditando na palavra, a mente está sendo renovada. Então, a importância que tem a palavra, né? O que acontece aqui? Então, consciência e intuição. Vamos ver essas duas faculdades do espírito, né? A consciência não precisa mostrar, não. Então, a consciência sempre vai nos tocar, para mostrar, para nos constranger, quando eu faço algo que não é de Deus. Mas como é que acontece esse processo aí? Então, eu começo a estudar a palavra de Deus, né? Eu estudo através da leitura da Bíblia, né? Ou estou ouvindo, de repente, uma mensagem que tem a palavra, por isso que é importante sempre ter a palavra, né? Não é só conversa, tem que ter a palavra de Deus. Então, eu estou recebendo palavra, a mente está sendo renovada. Então, a primeira coisa que acontece, eu recebo a palavra na mente. Mais uma faculdade do espírito se chama intuição. Lá no profundo do meu ser, a intuição começa a operar na minha mente. Lá de dentro de mim, ela começa a operar com revelação. Revelação que vem do espírito. Então, a intuição, a hora que eu medito na palavra, né? A intuição vai começar a me ensinar, ela traz mais luz. Né? Por isso que, às vezes, quando a pessoa vem para o Senhor, no início, tu começa a ler a Bíblia, parece que não entendia nada, não entendia mesmo, né? Mas, à medida que tu começa a ler a palavra, parece que começa a abrir, tu começa a entender a palavra de Deus, né? O que está acontecendo? A intuição está começando a agir. A intuição, né, que é uma faculdade do espírito, né, lá do espírito. Né? Então, como nós dependemos, então, do espírito aqui para sermos, né, edificados, santificados, né, consagrados ao Senhor. Então, eu estou lendo a palavra, a intuição está ministrando, está me ensinando. A intuição é como um mestre, né? Eu medito na palavra, ela vai abrindo, vai trazendo revelação para mim. E a minha mente vai recebendo novas informações. Então, aqui está acontecendo o processo de renovação da mente. Né? Eu começo a ver, então, através dessa meditação da palavra e o auxílio da intuição, eu começo a ver que tem coisa errada na minha vida. Não é porque alguém falou para mim, né? Não é porque alguém quis me ditar regras, não é por isso. Porque a hora que eu li a palavra de Deus, que é espírito e vida, né? A intuição ministrou para mim, revelou, eu recebi luz. Aí Deus começa a mostrar várias áreas que eu estou errado, que eu tenho que consertar, que eu tenho que mudar, né? Então, olha o processo que está acontecendo aí, né? Está tendo um processo de santificação. E esse processo me leva, então, à consagração. Eu estou me separando das coisas velhas e antigas, né? E eu estou me dirigindo para Deus. Amém?
E à medida que eu tenho bastante, que eu tenho bastante conhecimento, revelação da palavra, né? Aí quem começa a agir depois da intuição é a consciência. Aí tu conhece, tu sabe, né? Tu sabe o que é de Deus e o que não é. Que tu meditou, tu ouviu a palavra, tu assistiu mensagens, ministração, tu também, de repente, leu um material lá que te ajudou, né, a trazer luz. Tudo isso aí vai nos ajudar, o material da Vento Sul nos ajuda a entender a palavra. Mas tudo é dirigido para a palavra, né? Então, se tu abrir o material, tu vê que ele é baseado na palavra de Deus. Senão não tinha nem por que tu ler o material, né? Ele é sempre baseado na palavra. Então, tu começou a conhecer, tu começou a ver, agora isso não é de Deus, isso Deus não gosta, né? Isso é de Deus. Aí a consciência começa a trabalhar em ti. Aí quando tu vai, tem coisa errada na tua vida. Primeira coisa, tu vai procurar consertar, né? Tu começa a consertar, tal coisa não tá legal na minha vida, né? Eu senti que, eu tô vivendo com uma pessoa, mas eu não me casei. Isso aí que eu senti que Deus quer a bênção, né? Quer abençoar meu casamento. Então eu vou chegar lá, vou me casar oficialmente perante Deus, né? Então eu vou consertar aquela área ali. Ninguém te impôs nada, ninguém te cobrou nada, mas a consciência te mostrou, olha, está ruim, tem que consertar essa área aqui, né? Então, as várias áreas da nossa vida, a consciência é quem mostra, que a consciência é que nem um juiz, né? Ela é que nem um juiz. Então, a consciência sempre tá nos avisando, nos mostrando, olha, isso é errado, né? De repente, tu faz uma coisa lá, isso não agrada a Deus, dá um peso em ti, né? Ficou pesado, sentiu mal, não gostou. O que aconteceu? A consciência pesou, né? Liberou um peso ali. E isso da consciência é uma coisa boa, irmão. Quanto mais eu for sensível à consciência, né? Mais eu vou ser santificado, né? Amém? Então, a importância que tem eu ser sensível à consciência, né? Porque a tendência, a consciência é o que? Ela acusa, ela é que nem um juiz, entende? Ela mostra, ó, tal coisa está errada, né? Ela faz eu me sentir culpado, pô, se eu estou errado nisso, né? E se a consciência mostrou que eu estou errado, e eu vejo que eu estou errado mesmo, né? Tem muita gente que fala em falsa culpa, mas olha, o que mais tem na nossa vida de cristão não é falsa culpa, é culpa verdadeira, né? De repente eu estou fazendo coisa errada, né? A consciência está mostrando, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chegar para Deus, eu tenho que confessar os meus erros, né? Para Deus ali, confessar o pecado, amém? E procurar mudar, tomar uma decisão de mudança, pedir para Deus me auxiliar a mudar a minha vida. Então, veja o processo que tem aí. A intuição envolve o ensino. Tu conhece a verdade pela intuição, ela vai te trazer luz, né? Mas a consciência vai mostrar as coisas que estão erradas, ela vai cobrar de ti. Não é o pastor que vai te cobrar, não é o obreiro que vai te cobrar, né? É a tua consciência. Amém? E quanto mais a tua consciência ela estiver mostrando para ti as coisas erradas, mais eu devo ser sensível, né? Que eu não posso, senão eu não posso ter um coração duro, não posso me endurecer. Se a consciência mostrou que tem algo errado, eu tenho que procurar consertar, né? Tem uma passagem que fala sobre isso. Vamos ver aqui 1 João, capítulo 1, vamos ler aqui do 7 ao 10. Aqui fala, então, em consertar. Tem uma coisa que a consciência mostrou que está errado na minha vida, eu tenho que arrumar, né? Então, vou ver o que fala, essa passagem fala muito sobre isso aqui. 1 João, capítulo 1, vou ver do 7 ao 10, fala assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, vamos parar um pouquinho nesse versículo, antes de ir para o próximo. O andar na luz, quer dizer que eu estou recebendo luz, né? A intuição tá me mostrando coisa, eu estou aprendendo, a intuição é o mestre está me ensinando as coisas de Deus, né? Eu estou recebendo luz, e eu estou andando na luz, eu estou praticando aquilo que eu estou aprendendo, né? Então, se andamos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, eu começo a ter comunhão com os meus irmãos que também andam na luz.
que também estão numa fase de transformação, né? E o que acontece? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, né? Deus não exige de nós perfeição, mas Ele quer que eu tenha um desejo sempre de consertar as coisas que não estão certas na minha vida, né? Agora eu te falo o versículo 8, vamos examinar o versículo 8 aqui também. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Quer dizer, né? Se eu começar a me endurecer aqui, significa que é a pessoa que se endurece. A consciência mostrou, mas tu achou que era uma falsa culpa. Muita gente fala isso, né? Ah, estou com uma falsa culpa. Ah, a culpa não era falsa, era verdadeira. Misericórdia, né? Meu coração estava duro, não queria mudar, né? Amém? Agora o 9, o que acontece? O que Deus quer de nós é o quê? Né? Que está no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus está sempre para nos perdoar. Ele quer o quê? Que nós tenhamos o desejo de mudança, né? Tem coisas na nossa vida que, de repente, tem áreas que ainda estão erradas, né? Eu tenho que confessar para Deus, Deus, eu quero mudar, eu preciso da tua graça. Eu tenho que ter esse desejo, né, de mudança, né? Deus sabe que nessa era aqui, nesse tempo que nós estamos, eu não vou chegar à perfeição, mas Ele quer que eu tenha esse desejo de buscar me purificar, né? Amém? Para isso eu tenho que confessar meu pecado. Se eu confesso, Deus é fiel e justo para me perdoar e me purificar da injustiça, né? E aqui o 10, que falou 10 aqui, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós, né? Quer dizer, se eu tiver um coração duro para Deus, né? A consciência mostrou que eu tinha que mudar em tal área, eu ficar com coração duro, coração endurecido, né? Isso é muito perigoso, né? Vamos comentar um pouquinho sobre o coração endurecido, né? Quer dizer o quê? Que eu já recebi luz, do Espírito Santo, né? Mas eu não quero mudar, eu quero continuar a vida como está. Eu não quero mudança. Quer dizer que o meu coração se endureceu. E é muito perigoso, né? Que é a minha consciência acabar ficando embotada, né? Minha consciência começa... Porque aí eu sentia aquela coisa ruim, né? Eu fiz algo errado. Mas o que aconteceu? Eu começo a resistir. Não, eu vou fazer isso. Né? A minha consciência começa a ficar embotada. E aí tinha um perigo muito grande, né? Quer dizer que eu endureci o coração para Deus. Aí a obra de transformação para, né? E fica muito perigoso, né? Porque se eu me endurecer nessa era, vai sobrar o quê? Trevas exteriores, né? Mas Deus vai tentar sempre me corrigir. Ele sempre vai procurar, isso foi falado também na mensagem, né? Que Deus, como diz lá em Hebreus, né, 12, 14, é um pai que açoita e corrige todo filho que recebe. Então, quando eu me endureço, a tendência é o quê? Deus começar a liberar açoites e correções, para que eu saia da dureza, para que eu possa novamente ser sensível ao Espírito. Consertar, né? Amém? E poder, então, através desse conserto, continuar o processo que a gente está falando hoje, né? O processo de consagração, que a santificação, a purificação da minha alma, que me leva, então, a cada vez mais eu estar consagrado a Deus, né? E quanto mais eu me consagro a Ele, mais eu vou estar na obediência a Deus, eu vou estar fazendo a vontade dEle, né? E aí as bênçãos, tudo começa a vir de um modo assim, aí sim é automático, né? Tu tá numa posição de obediência a Deus, tu tá confessando os teus pecados, né? Tu tá procurando consertar as áreas que estão erradas na tua vida, hein? Deus vai começar a te abençoar, porque Ele viu que tu tá sendo transformado, tá te consagrando, tá te entregando para Ele, né? Deus sabe que nessa era nós não vamos chegar à perfeição, não vamos chegar à perfeição, mas Ele quer ver em nós um desejo de mudança, né? De não ter mais o domínio das coisas velhas e antigas, e ter o domínio, então, de Deus, o domínio do Espírito. Amém, meus irmãos? Mas, então, vamos continuando aqui. Hoje tem uns quietinhos só aqui. Pedir para a Nora, então, compartilhar também sobre esse tema aqui que a gente está falando hoje, que é a consagração. Amém? Então, foi falado que nós precisamos crescer, né?
e desenvolver a nossa salvação. Amém? Então, vamos abrir alguns versículos que nos mostram isso. Amém? Vamos começar, então, em João 6,57. Vamos ver como é que a gente começa esse processo, né, de desenvolvimento da salvação. Uma criança, por exemplo, que nasce, né? Como é que ela vai crescer? Como é que ela vai desenvolver? Ela precisa comer, ela precisa se alimentar. Então, Jesus ele já nos orientou, né, como é que nós devemos fazer. Então, João 6,57. Então, Jesus diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, eu tenho a vida do Pai, né? Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então, quem se alimenta de Jesus vai ter a vida de Jesus dentro dele, né? Então, a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, reconheceu ele, né, como nosso Senhor. A partir daí, o Espírito já está dentro de nós. E agora eu preciso alimentar essa nova natureza, o novo homem dentro de mim, o espírito humano que se uniu ao Espírito de Deus, né, o novo homem, para que ele venha a manifestar a vida de Cristo, né? Vamos abrir também em 1 Pedro 2, versículos 1 e 2. Então, diz assim, ó, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda maledicência, toda sorte de maledicências. 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, aqui diz que nós temos que nos alimentar, como crianças recém-nascidas, de leite espiritual. O que é isso? É a palavra. Nós temos que estar ingerindo a palavra. Para quê? Para que a gente possa crescer, né, espiritualmente. A nossa salvação, a salvação da alma vem estar crescendo, né? A nossa alma, ela precisa de que a nossa mente seja renovada. A nossa mente, ela tem que receber renovação através da palavra, né? Vamos também para Tiago 1, 21 e 22. Então, diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O que está falando tanto de impureza, acúmulo de maldade, essas coisas? Isso aí tudo faz parte da nossa velha natureza, do velho homem, né? Que já foi crucificado, mas o corpo do pecado ainda está na nossa carne, né? Então, nós precisamos negar aqueles desejos da carne que estão ainda no nosso corpo caído, né? Então, diz assim, despojando, quer dizer, eu tenho que botar fora o lixo, né? Eu tenho que renunciar, rejeitar. Como é que eu faço isso? Eu tenho que acolher com mansidão a palavra que eu estou recebendo. Por quê? Porque diz aqui, ó, porque ela é poderosa, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, quem vai salvar a minha alma é a palavra. Se eu aceitar, acolher ela com mansidão. Então, eu preciso acolher a palavra dentro do meu coração, permitir que ela vá transformando o meu coração. Então, se alguém me faz alguma coisa e eu fico amargurado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acolher a palavra de perdão e rejeitar toda a ira, a rejeição, a rebelião, a justiça própria, tudo aquilo que entra quando eu recebo uma afronta, uma rejeição, né? E se eu acolher a palavra com mansidão, se eu aceitar aquela palavra com mansidão e permitir que ela trabalhe, que ela retire todos aqueles demônios, aqueles espíritos das trevas de rejeição, de justiça própria, de ira, né? De ressentimento, eu vou estar salvando a minha alma. Então, eu preciso receber, né, a palavra com mansidão, diz aqui, né?
Vamos também fazer uma leitura em 1 Coríntios 3, 6 e 7. Então, aqui é o apóstolo Paulo, né, através do Espírito falando, né? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então, quando a gente recebe a palavra, alguém vai plantar a palavra no nosso coração, alguém vai regar, vai nos ensinar, vai nos aconselhar, vai ministrar, vai nos instruir, vai regar, mas o crescimento espiritual, quem vai nos dar é Deus. Então, isso é uma obra, né? Que é uma obra em cooperação entre o homem e Deus, né? Então, nós somos cooperadores de Deus nesse processo de salvação da alma. Então, tem gente que diz assim, Deus já me salvou, agora está tudo pronto. Em parte é verdade, no espírito está pronto. Mas a alma precisa desenvolver a salvação, eu preciso renovar a mente, eu tenho que curar as emoções, a minha vontade tem que ser purificada, porque ela ainda é muito influenciada pela carne. Então, eu preciso de um processo de santificação, né? Então, eu preciso estar me santificando, lendo a palavra, meditando, orando, jejuando, né? Todas essas coisas eu preciso estar lendo a palavra de dia e de noite, né? Mas quem vai dar o crescimento é Deus, versículo 7, então diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, às vezes, tem pessoas que se apegam àquela pessoa que evangelizou eles. É o meu pai na fé, é a minha mãe na fé e tal. Mas o importante não é quem ganhou aquela alma ou quem instruiu aquela alma, que Deus usa ferramentas, vasos. É Deus que dá o crescimento. Amém? Então, é Deus, é o Espírito, né, que vai fazer com que haja o crescimento em cada um de nós, né, o desenvolvimento espiritual. Amém? Então, nós precisamos estar buscando na palavra, meditando na palavra, nos alimentando da palavra, para que essa palavra venha a estar nos iluminando, nos mostrando as áreas que nós precisamos ser transformados, corrigidos, né? Então, a consciência vai iluminar, né? Vai mostrar. Aí eu vou estar lendo a palavra e a intuição vai me revelar o sentido da palavra que eu estou lendo, para que eu seja edificado. Ela vai ser o meu mestre, né? Então, eu preciso estar buscando diariamente a palavra de Deus, né? Buscando o reino de Deus e a sua justiça todos os dias, que nem diz no Mateus 6,33, né? É um processo diário, né? Vamos ler, então, Mateus 6,33, para nós encerrar, né? Diz assim, a buscar, pois em primeiro lugar, quer dizer, isso aí é primeiro, eu tenho que estar colocando isso como prioridade, buscar o reino e a justiça é prioridade. Tem gente que faz todas as coisas durante o dia, esquece de buscar Deus, né? Então, é um dia perdido. Em primeiro lugar, eu tenho que estar buscando Deus e a justiça. E aí, todas as coisas que eu necessito, ele vai me acrescentar, porque eu estou buscando a presença dele. Então, assim, aí, todas essas coisas serão acrescentadas, né? Então, eu preciso estar buscando Deus. Lógico que eu tenho que trabalhar, sou responsável pela casa, pelos serviços, mas, em primeiro lugar, é buscar o reino e a justiça, é eu me alimentar da palavra, é eu permitir que a palavra seja implantada dentro de mim, aceitar aquela palavra para ela me transformar. E aí sim, né? Aí todas as coisas vão fluir. Tudo vai ser acrescentado, porque Deus vai estar no governo de todas as coisas. Amém? Amém, meus irmãos. Então, lembrar que esse fim de semana, sábado, temos o encontro da micro-região 3, também, lá em Ijuí, né? Ijuí. É no sábado, então, às 14h30. E
Não esqueceram, então, que na sexta, então, tem o culto de recepção. O culto de recepção na sexta, que vai ser às 20 horas, né? Às 20 horas. E no sábado, então, o encontro microrregional a terceira região, né? Lá em Ijuí, às 14h30. Lembro também sempre a vocês, tu que assistiu a mensagem, gostou da mensagem, ainda não é inscrito no canal, inscreve no canal, é um jeito de ajudar, né, a esse canal se tornar mais significativo. Amém? Te inscreve, gostou da mensagem, curte, faz um comentário, tudo isso ajuda, né? Curte, comente, compartilhe, né? Isso ajuda a fazer com que as mensagens do canal se tornem mais significativo e a mensagem chegue a mais pessoas. Amém, meus irmãos? Então é importante sempre lembrar disso. E então, estamos finalizando, então, nossa live de hoje, da segunda-feira. Amanhã à tarde, 15 horas, tem, então, um grupo familiar na casa da nossa irmã lá, Francinete, lá em Macaíba. Amém? E voltamos, então, na quarta-feira, às 19 horas. Pedir para nós, então, fazer a oração final, amém? Encerrando a nossa live de hoje. Amém? Amém. Amado Deus, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, chegamos na Tua presença nesse momento, Pai. Que tudo aquilo, Pai, que foi semeado nos nossos corações, Senhor, toda a semente da Tua palavra que foi semeada dentro de nós, possa frutificar 30, 60, 100, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que possamos, Senhor Jesus, estar nos entregando, Senhor, para Ti, para Tu completar essa obra em nós, por meio de nós, Senhor, em nome de Jesus. Queremos cooperar contigo, Senhor, para que sejamos transformados, Senhor, para que sejamos santificados. Te louvamos e te agradecemos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Amém e graças a Deus. Até amanhã. Amém, meus irmãos. Então, Deus abençoe cada um de vocês, nosso irmão Sullivan, irmã Elizabeth. Boa noite, irmã Paz. Boa noite, irmã Paz do Senhor. Amém. Irmão Marcos também está aqui com a gente, e o irmão Zé Marcondes. Paz a todos. A paz, irmão. Deus abençoe. Amanhã, quer dizer, na quarta-feira, retornamos, 19 horas. Amém? Amém. Amém.